Meu nome é Larissa, tenho 28 anos e trabalho como vendedora numa loja de roupas no centro de Campinas. Moro com meu marido Rodrigo, que é caminhoneiro, nosso filho Gabriel, de 3 anos, e minha sogra Aparecida numa casa simples no bairro Vila Padre Manuel da Nóbrega. A vida sempre foi corrida, mas nunca imaginei que uma discussão boba no Natal de 2019 mudaria nossa família para sempre. Era uma tarde quente de dezembro e todos estávamos reunidos para o almoço quando tudo começou. A conta de luz tinha chegado naquela manhã, R$ 380. Eu olhei aquele papel e senti o mundo desabar, porque não tínhamos esse dinheiro. Rodrigo estava viajando havia uma semana e eu já estava no vermelho no cartão de crédito. Tentei esconder de todo mundo, mas Aparecida sempre mexe nas correspondências da casa. Ela encontrou a conta em cima da mesa da cozinha e veio me confrontar na frente de toda a família. Larissa, como vocês gastaram R$ 380 de luz? Ela perguntou bem alto, na frente do meu cunhado e da esposa dele. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Todo mundo olhando para mim como se eu fosse uma irresponsável. Vocês gastam energia como se fossem ricos. Ela continuou balançando a cabeça. Eu tentei explicar que tinha sido por causa do calor, que o Gabriel estava doente e precisamos deixar o ar-condicionado ligado, mas ela não queria saber de desculpas. A discussão foi escalando e eu comecei a perder a paciência. Minha sogra sempre achou que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Aparecida, a senhora não tem direito de me humilhar na frente de todo mundo. Eu gritei, sentindo uma raiva que nunca tinha sentido antes. As palavras começaram a sair da minha boca sem controle, como se outra pessoa estivesse falando. O Gabriel começou a chorar no colo da tia, assustado com os gritos. Foi quando eu disse as palavras que mudaram tudo, palavras que até hoje me arrependo profundamente. Que essa família seja amaldiçoada, eu berrei, apontando o dedo para todos eles. Que nunca mais tenhamos paz nesta casa. No exato momento que essas palavras saíram da minha boca, senti um frio estranho subir pela minha espinha. Era como se algo invisível tivesse entrado no ambiente. O ar ficou pesado e todos ficaram em silêncio, olhando para mim. Aparecida ficou branca como papel e fez o sinal da cruz imediatamente. Menina, que coisa feia você falou. Ela sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Você não pode falar uma coisa dessas. Eu ainda estava com raiva, mas já começava a me arrepender das palavras que tinha dito. Meu cunhado pegou a família dele e foram embora sem nem terminar o almoço, dizendo que iam conversar comigo quando eu me acalmasse. A tarde passou num clima horrível. Ninguém falava com ninguém. Aparecida ficou trancada no quarto dela rezando o terço. Eu ouvia ela murmurando Ave-Marias sem parar. Rodrigo ligou perguntando como tinha sido o almoço e eu menti. Disse que estava tudo bem. Gabriel ficou grudado em mim o dia todo, como se sentisse que algo estava errado. Quando chegou a noite, botei o menino para dormir e fui tentar conversar com minha sogra. Aparecida, me desculpa pelo que eu falei hoje. Tentei me aproximar dela, mas ela me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Larissa, eu senti algo entrar nesta casa quando você falou aquelas palavras, ela me disse, segurando forte o terço nas mãos. Em 50 anos de vida cristã, nunca senti uma presença tão pesada. Achei que ela estava exagerando, mas um arrepio percorreu meu corpo inteiro quando ela falou isso. 3h07 da madrugada. Acordo com o barulho da televisão ligando sozinha na sala. Me levanto toda sonolenta, pensando que alguém tinha deixado o controle remoto em algum lugar errado e o Gabriel tinha apertado sem querer. Quando chego na sala, vejo a TV sintonizada num filme de terror que ninguém estava assistindo. Era O Exorcista. O volume estava baixo, mas as imagens eram terríveis. Uma menina possuída gritando coisas horríveis.
Desligo a televisão rapidamente e volto para o quarto. Mas Gabriel estava acordado no berço, chorando desesperadamente. Mamãe, o homem preto está no meu quarto. Ele gritava, apontando para um canto escuro. Pego ele no colo e acendo todas as luzes, mas não vejo nada. Só uma sensação estranha de que alguém estava nos observando. Levo o Gabriel para minha cama e fico acordado o resto da noite, sentindo que algo tinha mudado para sempre em nossa casa. Na manhã seguinte, Aparecida me encontra na cozinha com cara de quem não dormiu. A televisão ligou sozinha de madrugada, não foi? Ela pergunta, me olhando nos olhos. Quando confirmo, ela balança a cabeça tristemente. Menina, você abriu uma porta que não devia ter aberto. Ela fala baixinho, olhando ao redor como se alguém pudesse estar escutando. E agora eu não sei como a gente vai conseguir fechar. Desde aquele dia, nossa casa nunca mais foi a mesma. E eu estava prestes a descobrir que minhas palavras tinham consequências muito piores do que eu podia imaginar. Gabriel continuou tendo pesadelos todas as noites depois daquele Natal, sempre gritando sobre o homem preto que ficava parado no canto do quarto dele. Eu e Rodrigo tentávamos acalmar dizendo que era só imaginação de criança, mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada. A casa estava diferente, mais pesada, como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre nós. Quando janeiro chegou e eu voltei ao trabalho, pensei que a rotina ia me ajudar a esquecer aquela sensação estranha. Mas foi justamente no trabalho que as coisas começaram a ficar realmente preocupantes. Eu sempre fui uma vendedora educada, nunca tive problemas com clientes, mas de repente comecei a ter crises de raiva do nada. A primeira vez foi com Dona Eunice, uma senhora de 60 anos que comprava na nossa loja há mais de 10 anos. Ela estava experimentando uma blusa quando simplesmente explodi com ela sem motivo nenhum. Gritei que ela estava sujando a roupa e que não ia comprar mesmo. Larissa, que isso? A senhora sempre foi tão educada comigo. Dona Eunice falou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu olhei para ela e nem conseguia entender o que tinha acontecido. Era como se outra pessoa tivesse falado pela minha boca. A pobre senhora saiu da loja chorando e minhas colegas ficaram todas me olhando como se eu tivesse enlouquecido. Carlos, meu chefe, me chamou no escritório dele com uma cara muito séria. Larissa, seus olhos estão diferentes, mais escuros, ele falou, me analisando de um jeito estranho. Suas colegas estão comentando que você está assustando os clientes. O que está acontecendo com você? Tentei explicar que estava passando por uns problemas em casa, mas ele balançou a cabeça preocupado. Suas próprias colegas estão com medo de você. A Carla me disse que você olhou para ela de um jeito que deu arrepios. Prometi que ia melhorar, mas no fundo eu mesmo não entendia o que estava acontecendo comigo. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei Aparecida no quintal, cavando a terra com as próprias mãos. O que a senhora está fazendo aí? Perguntei. E ela me mostrou algo que fez meu sangue gelar. Era a Bíblia dela, toda suja de terra. Encontrei ela enterrada aqui atrás, ela falou com a voz tremendo. Alguém arrancou todas as páginas do Salmo 91 e queimou. Olhei para aquelas páginas carbonizadas e senti o mesmo frio na espinha de quando pronunciei aquelas palavras malditas. Gabriel estava cada vez mais magro e pálido. Ele simplesmente parou de comer direito. Mamãe, o homem feio não deixa eu comer. Ele falava toda hora, apontando para lugares vazios da casa. Levei ele no pediatra, mas o doutor disse que estava tudo normal nos exames, que devia ser só uma fase, mas eu via meu filho definhando na minha frente e não conseguia fazer nada. Ele começou a ter medo de ficar sozinho em qualquer cômodo da casa. As noites eram as piores. Eu acordava sempre com 3 arranhões paralelos nos braços, sempre frescos, sempre sangrando. Rodrigo dizia que eu devia estar me arranhando dormindo, mas eu sabia que não era isso.
Os arranhões apareciam do nada, como se dedos invisíveis estivessem me marcando durante o sono. Aparecida viu as marcas e ficou ainda mais preocupada. Começou a dormir com a Bíblia embaixo do travesseiro. Uma manhã, acordo e encontro a porta da geladeira aberta. Toda a comida estava estragada, como se alguém tivesse desligado ela durante a noite. Isso não é normal, Aparecida falou, checando a tomada que estava perfeitamente conectada. Essa geladeira nunca deu problema. Começamos a anotar todas as coisas estranhas que aconteciam. Luzes piscando, portas batendo sozinhas, objetos que sumiam e apareciam em lugares impossíveis. No trabalho, as coisas foram piorando cada vez mais. Eu brigava com clientes por qualquer motivo. Uma jovem veio trocar uma calça e eu comecei a gritar que ela estava mentindo sobre o defeito. Carlos teve que me tirar do salão e mandar eu ir para casa. Larissa, você não está bem. Está parecendo uma pessoa completamente diferente. Ele falou, genuinamente preocupado. Se continuar assim, vou ter que te afastar do atendimento. Era meu ganha-pão, mas eu não conseguia controlar essas explosões de raiva. Aparecida começou a acender velas para os santos todos os dias. Nossa Senhora Aparecida, São José, Santo Antônio. Ela fazia novenas constantes, mas as coisas só pioravam. Larissa, eu nunca vi uma coisa assim em toda a minha vida, ela confessou uma noite. É como se essa casa estivesse sendo atacada por algo que não consigo entender. Ela era uma mulher de fé forte, católica, praticante há mais de 40 anos. Então, quando ela falava assim, eu sabia que a situação era séria. Gabriel começou a desenhar coisas estranhas. Sempre a mesma figura. Um homem alto e escuro em pé ao lado da nossa cama. Ele fica olhando vocês dormirem. O menino falava, mostrando o desenho feito com giz de cera preto. Os desenhos eram detalhados demais para uma criança de 3 anos. Tinha algo sobrenatural naqueles traços. Escondi os desenhos de Rodrigo porque não queria assustá-lo mais do que ele já estava. A sensação de estar sendo observada era constante. Mesmo quando estava sozinha em casa, sentia olhos me seguindo por todos os cantos. Aparecida confirmava que sentia a mesma coisa. É como se algo estivesse morando aqui com a gente, ela sussurrava. E eu sabia que tudo isso tinha começado com aquelas palavras terríveis que saíram da minha boca no Natal. Mas o pior ainda estava por vir. E eu nem imaginava quanto minha saúde estava prestes a ser atacada de uma forma que nenhum médico conseguiria explicar. Fevereiro de 2020 chegou e com ele veio uma doença misteriosa que nenhum médico conseguia explicar. Comecei a sentir um cansaço sobrenatural. Não era aquela fadiga normal do dia a dia, mas algo que parecia sugar toda a minha energia vital. Era como se algo invisível estivesse literalmente drenando a vida do meu corpo. Minha pele ficou pálida, meus olhos fundos, e eu emagreci 15 quilos em apenas 3 semanas sem fazer dieta nenhuma. Rodrigo ficou desesperado vendo meu estado e me levou direto para o hospital da PUC de Campinas. Dr. Roberto, um clínico experiente de uns 50 anos, ficou intrigado com meu caso desde o primeiro momento. Vou pedir todos os exames possíveis, ele disse, franzindo a testa enquanto anotava meus sintomas. Hemograma completo, tireoide, vitaminas. Vamos descobrir o que está causando isso. Mas eu já pressentia que os exames não iam mostrar nada. Aquilo não era uma doença normal. Os resultados chegaram uma semana depois e Dr. Roberto me chamou no consultório com uma expressão confusa. Larissa, isso é impossível. Seus glóbulos vermelhos estão em formato irregular, como se estivessem sendo sugados por algo. Ele falou, mostrando as imagens no computador. Em 20 anos de medicina, nunca vi nada parecido com isso. Ele pediu mais exames, consultou outros colegas, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo comigo.
Era como se meu sangue estivesse sendo atacado por uma força desconhecida. Rodrigo chorava, vendo minha condição. Parece que algo está comendo você por dentro, Larissa. Ele falava, segurando minha mão no hospital. Eu estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé, tinha que me apoiar nas paredes para caminhar. Aparecida vinha me visitar todos os dias e sempre saía do hospital rezando o terço, pedindo para Nossa Senhora me curar. Isso não é doença comum, ela sussurrava para Rodrigo. Isso tem relação com aquelas palavras que ela falou. Mas o pior de tudo eram os sonhos. Todas as noites eu sonhava com a mesma figura terrível. Um homem muito alto, vestido com um terno preto impecável, sempre parado no pé da minha cama. Ele tinha olhos completamente negros, sem pupila, e um sorriso gelado que me arrepiava até os ossos. Você me chamou com suas palavras, Larissa. Ele falava com uma voz grave e assombrada. Agora você me pertence. Eu tentava gritar, mas nunca conseguia. Acordava sempre suada e ofegante. O que mais me assustava era que eu acordava com gosto de terra na boca, um gosto amargo e terroso que não saía nem escovando os dentes várias vezes. Contei isso para Dr. Roberto e ele pediu exames na minha boca, mas não encontrou nada. Deve ser efeito colateral da anemia, ele tentou explicar. Mas eu via nos olhos dele que ele também estava confuso. Aparecida confirmou que sentia o mesmo cheiro estranho no meu hálito. É cheiro de cemitério, ela falava baixinho. Gabriel ficou ainda mais assustado vendo meu estado. Ele vinha para o hospital e chorava, pedindo para eu melhorar. Mamãe, o homem preto está deixando você doente, ele falava, abraçando minhas pernas fracas. As enfermeiras achavam fofo ele falar essas coisas de criança, mas eu sabia que meu filho estava vendo algo que os adultos não conseguiam ver. Ele sempre apontava para um canto específico do quarto e dizia que o homem estava lá me observando. Dr. Roberto tentou de tudo. Vitaminas intravenosas, transfusão de sangue, medicamentos importados que nem sei o nome. Nada funcionava. Pelo contrário, eu só piorava. Vou te encaminhar para um hematologista em São Paulo, ele disse, genuinamente preocupado. Pode ser alguma doença rara que eu não conheço, mas eu tinha certeza de que médico nenhum ia conseguir me curar. Aquilo era consequência das palavras malditas que eu tinha pronunciado. As noites no hospital eram aterrorizantes. Eu ouvia passos no corredor quando não tinha ninguém passando. Os outros pacientes do quarto reclamavam de pesadelos constantes, como se minha presença estivesse trazendo algo ruim para o ambiente. Uma senhora idosa, que dormia na cama ao lado, pediu para ser transferida. Aquela menina atrai coisas ruins, ela falou para a enfermeira. Sinto uma presença pesada quando ela está aqui. Aparecida trouxe água benta da igreja e borrifou no meu quarto escondido. Imediatamente senti um alívio temporário, como se algo tivesse se afastado por alguns minutos. Larissa, você precisa se arrepender do que falou naquele Natal, ela me disse, segurando minha mão fraca. Essas palavras abriram uma porta espiritual que está destruindo você. Eu queria me arrepender, mas toda vez que tentava orar, sentia uma resistência forte, como se algo estivesse impedindo minhas orações de subirem. Rodrigo estava desesperado. Ele tinha que trabalhar para pagar as contas, mas não conseguia se concentrar na estrada, vendo meu estado. Doutor, ela pode morrer? Ele perguntou para Dr. Roberto num dia que eu estava dormindo. Sinceramente, Rodrigo, se não descobrirmos logo o que está causando isso... O médico não terminou a frase, mas eu entendi o recado. Minha vida estava literalmente sendo sugada dia após dia. E o pior era saber que eu mesma tinha aberto a porta para essa destruição. O que eu não sabia ainda era que essa doença misteriosa era apenas o começo. Minha boca descontrolada estava prestes a destruir também meu casamento e colocar a vida do meu marido em perigo mortal nas estradas. Março de 2020 trouxe a pandemia e com ela a quarentena obrigatória.
Todos nós, trancados dentro da mesma casa 24 horas por dia. Eu ainda estava fraca por causa da doença misteriosa, mas pelo menos tinha voltado para casa depois de 2 semanas internada sem melhora nenhuma. Rodrigo teve que parar de viajar por uns dias, porque as estradas estavam mais controladas. Então ficamos todos confinados juntos. Eu, ele, Gabriel e Aparecida, numa casa pequena, onde a tensão já estava insuportável. Foi nessa época que minha boca começou a revelar segredos que eu nunca deveria saber. Durante uma discussão boba sobre quem ia buscar remédio na farmácia, explodi com Rodrigo de uma forma que nunca tinha feito antes. "Rodrigo, eu sei da Carla no posto de Jundiaí", gritei, vendo o rosto dele ficar branco na hora. "Sei da tatuagem da cobra que você fez escondido no braço." Ele me olhou como se tivesse visto um fantasma. Como eu podia saber dessas coisas? "Quem te contou isso, Larissa?" Ele perguntou com a voz trêmula, olhando ao redor como se alguém pudesse estar nos escutando. Eu mesmo não sabia como tinha descoberto. As palavras simplesmente saíram da minha boca sem eu pensar. "Quem você acha que me contou?" Respondi com uma voz que não parecia minha, um tom mais grave e sarcástico. Rodrigo ficou em silêncio, mas eu via o medo nos olhos dele, medo da própria esposa. Aparecida presenciou toda a discussão e depois me puxou para um canto. "Larissa, como você soube dessas coisas?" Ela perguntou baixinho. "Eu nunca contei para ninguém sobre a Carla, nem sabia da tatuagem. Eu tentei explicar que tinha sido só uma intuição, mas no fundo sabia que algo estava me dando informações que eu não deveria ter. Era como se vozes invisíveis estivessem sussurrando segredos no meu ouvido. Segredos que destruíam relacionamentos." Rodrigo ficou 2 noites dormindo no sofá, com medo de dividir a cama comigo. "Você está diferente, Larissa", ele falou uma manhã, fazendo café com as mãos tremendo. "Seus olhos ficam pretos quando você fica com raiva. E você sabe coisas que não deveria saber." Gabriel ficava no meio de nós dois, sentindo a tensão, mas sem entender o que estava acontecendo. O pobre menino começou a ter medo de ficar sozinho com qualquer um de nós. Quando Rodrigo voltou a trabalhar na estrada, as coisas ficaram ainda piores. Foi como se uma força invisível estivesse tentando destruí-lo fisicamente. Na primeira viagem depois da quarentena, ele me ligou desesperado da rodovia Anhanguera. "Larissa, o freio do caminhão falhou descendo a serra", ele gritava no telefone. "Por pouco não morri, consegui usar o freio de emergência no último segundo." Senti um frio na barriga. Sabia que aquilo não era coincidência. "Rodrigo, você viu alguma coisa estranha antes do freio falhar?" perguntei, e ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu juro que vi uma sombra no retrovisor, uma figura escura sentada no banco de trás." Ele falou baixinho. "Mas quando olhei direito não tinha nada." A mecânica checou o caminhão inteiro e não encontrou defeito nenhum. O freio estava funcionando perfeitamente. "Isso é impossível", o mecânico falou. "Esse freio não tinha motivo para falhar." As brigas em casa se tornaram diárias. Eu falava coisas horríveis para Rodrigo, revelando defeitos íntimos que ele tinha, traições do passado que ele pensava que ninguém sabia. "Larissa, pare de falar essas coisas!" Aparecida gritava, fazendo o sinal da cruz. "Você está destruindo seu próprio casamento com essa boca." Mas eu não conseguia parar. Era como se outra pessoa controlasse minha língua nos momentos de raiva. Gabriel começou a ter medo de mim. Toda vez que eu levantava a voz, ele corria para o quarto de Aparecida chorando. "Vovó, a mamãe está com os olhos do homem preto", ele falava se escondendo atrás dela. A Aparecida me contou isso e meu coração se partiu. Meu próprio filho estava com medo da própria mãe. "Larissa, você precisa buscar ajuda espiritual", ela insistia. "Isso não é normal."
Você está falando coisas que só o demônio poderia saber. Rodrigo teve mais 2 acidentes estranhos em 2 semanas. Uma vez, a direção travou do nada numa curva perigosa. Outra vez, o motor simplesmente morreu no meio da pista. Sempre conseguia se salvar por milagre, mas chegava em casa cada vez mais assustado. Larissa, algo está tentando me matar na estrada. Ele falou uma noite com lágrimas nos olhos. Toda vez que saio de casa, sinto que pode ser a última vez que vou te ver. Eu sabia que tudo isso era culpa minha, das palavras malditas que eu tinha pronunciado no Natal. Minha boca tinha se tornado uma arma de destruição que atacava tudo que eu mais amava. Rodrigo estava quase pedindo separação. Eu não reconheço mais a mulher com quem me casei, ele falou numa discussão. Gabriel tinha pesadelos todas as noites. Aparecida vivia rezando e eu sentia que estava perdendo minha família pouco a pouco. O que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir. Uma noite, algo tomaria conta do meu corpo completamente e minha família presenciaria uma manifestação que mudaria tudo para sempre. Abril de 2020, uma madrugada que jamais vou esquecer. Estava tendo outra discussão terrível com Rodrigo sobre dinheiro quando senti algo diferente acontecer comigo. Era como se meu corpo fosse tomado por uma presença estranha. Minha voz mudou completamente, ficou mais grave, mais assombrada. As palavras que saíram da minha boca não eram minhas. Eu estava falando, mas não era eu quem controlava o que era dito. Aparecida, eu falei, virando para minha sogra com uma voz que não me pertencia. Você matou o João com sua negligência. O silêncio na sala foi absoluto. Aparecida ficou branca como papel e começou a tremer. Em 1975, você deixou seu filho de 2 anos sozinho no quintal. Continuei com aquela voz estranha. Ele se afogou no tanque de lavar roupa enquanto você dormia depois do almoço. Era um segredo que só ela e o falecido marido conheciam. Como você sabe disso? Aparecida gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém nunca soube, nem meus outros filhos sabem. Eu sorri de uma forma que não era minha, um sorriso frio e cruel, que nunca tinha feito na vida. Eu sei de muitas coisas agora, Aparecida, respondi com aquela voz masculina. Sei que você nunca se perdoou. Sei que é por isso que reza tanto. Rodrigo estava parado no meio da sala, sem saber o que fazer. Gabriel tinha acordado com os gritos e estava escondido atrás do sofá. O menino pegou o celular da avó e começou a filmar tudo escondido. Graças a Deus ele fez isso, porque depois ninguém ia acreditar no que aconteceu. No vídeo, dá para ver claramente 2 sombras enormes abraçando meu corpo por trás. Figuras escuras que não estavam visíveis a olho nu naquele momento. O celular esquentou tanto na mão do Gabriel que queimou a palminha dele. Larissa, volta para si! Rodrigo gritou, tentando me balançar pelos ombros. Mas eu olhei para ele com olhos que não eram meus. Completamente pretos, sem íris, sem nada. Larissa não está aqui agora, falei com aquela voz terrível. Ela nos chamou com as palavras dela. Agora ela nos pertence. Aparecida começou a rezar o Pai Nosso desesperadamente, mas eu ri de uma forma sinistra que ecoou pela casa toda. Comecei a revelar segredos de toda a família. Coisas que aconteceram décadas atrás. Conversas privadas que ninguém nunca soube. Pensamentos íntimos que só Deus conhecia. Rodrigo, você tem medo de ser igual ao seu pai alcoólatra, eu disse, girando a cabeça de um jeito estranho. Por isso você nunca bebe na frente do Gabriel. Rodrigo começou a chorar. Era verdade, mas ele nunca tinha contado isso para ninguém, nem para mim. A manifestação durou quase 1 hora. Eu falava coisas em línguas estranhas, revelava segredos familiares de gerações passadas, fazia previsões sinistras sobre o futuro. Gabriel chorava escondido, filmando tudo com o celular que queimava em suas mãos. Mamãe virou o homem preto, ele gritava para a Aparecida.
No vídeo dá para ouvir claramente outra voz falando junto com a minha, uma voz masculina e assombrada. Aparecida tentou me dar água benta, mas quando a água tocou minha pele, fez um barulho de chiado, como quando você joga água numa chapa quente. Isso não funciona mais, eu falei, rindo daquela forma terrível. Ela abriu a porta voluntariamente. Agora somos bem-vindos aqui. A casa inteira começou a ficar gelada, mesmo sendo uma noite quente de abril. Todas as plantas do quintal murcharam no dia seguinte. De repente, eu desmaiei no chão da sala. Quando acordei, já era manhã e estava deitada no sofá com Aparecida, me olhando preocupada. O que aconteceu? Perguntei, sem lembrar de nada. Rodrigo me mostrou o vídeo que Gabriel tinha gravado e eu não conseguia acreditar. Aquela criatura no vídeo era eu, mas ao mesmo tempo não era. Minha voz, meu corpo, mas controlados por algo completamente diferente. Larissa, você precisa de ajuda espiritual urgente, Aparecida falou, segurando minhas mãos que ainda estavam geladas. O que aconteceu ontem à noite não foi normal. Você estava possuída por algo maligno. Gabriel se aproximou de mim com medo, mas ainda me abraçou. Mamãe, o homem preto saiu de você de manhã, ele falou baixinho. Mas ele disse que ia voltar. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Rodrigo estava visivelmente abalado. Larissa, eu não sei mais o que fazer, ele confessou, com os olhos vermelhos de chorar. Você falou coisas que só Deus sabia. Como isso é possível? Aparecida já estava providenciando ajuda. Vou chamar o pastor Marcos amanhã mesmo, ela disse. Isso aqui virou casa de demônio por causa daquelas palavras que você falou no Natal. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda não imaginava o quão difícil seria encontrar alguém com poder espiritual suficiente para nos ajudar. Naquela noite, tentamos dormir todos juntos na sala. Ninguém queria ficar sozinho depois do que tinha acontecido. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. A presença que havia tomado meu corpo não tinha ido embora. Apenas estava esperando o momento certo para voltar com força total. Aparecida não perdeu tempo. No dia seguinte ligou para o pastor Marcos da Igreja Assembleia de Deus do bairro. Ele era um homem experiente, com mais de 30 anos de ministério, conhecido na região por fazer libertações espirituais. Pastor, preciso do senhor aqui urgente, Aparecida falou no telefone com a voz desesperada. Minha nora está com problema espiritual sério. Aconteceram coisas que nunca vi na vida. O pastor concordou em vir na mesma tarde, mas eu já sentia uma resistência estranha só de saber que ele estava vindo. Quando o pastor Marcos chegou em casa, algo mudou no ambiente imediatamente. As luzes começaram a piscar e eu senti uma raiva inexplicável subindo dentro de mim. Boa tarde, irmã Larissa, ele disse, tentando me cumprimentar, mas eu nem conseguia olhar direito para ele. Era como se uma força invisível estivesse me impedindo de ser respeitosa. Pastor, ela não está conseguindo nem orar direito, Aparecida explicou. Toda vez que tenta, fica agitada e nervosa. O pastor começou a oração de libertação ali mesmo na sala. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda força maligna se manifeste e saia desta casa. No exato momento que ele falou o nome de Jesus, eu o interrompi com uma voz alterada que não era minha. Jesus não tem poder aqui, gritei, sentindo algo tomando conta da minha boca novamente. Pastor Marcos ficou surpreso, mas continuou orando com mais intensidade. Foi quando todas as 12 lâmpadas da casa estouraram simultaneamente. O barulho foi ensurdecedor. Vidro voando para todos os lados. Gabriel chorando desesperadamente. Aparecida fazendo o sinal da cruz sem parar. Pastor Marcos parou a oração e ficou olhando para o teto com uma expressão que nunca tinha visto. Era medo misturado com surpresa. Em 30 anos de ministério, nunca vi uma resistência assim, ele confessou, pegando a Bíblia dele e se levantando.
Irmã Aparecida, esse caso está além do que já enfrentei. Preciso buscar orientação com outros pastores. Pastor, o senhor não vai desistir da gente, né? Aparecida implorou, mas ele balançou a cabeça negativamente. Não é desistir, irmã. É reconhecer que preciso de mais preparo para enfrentar isso. Ele respondeu, guardando a Bíblia rapidamente. Vou jejuar 3 dias e voltar com mais pastores para ajudar vocês. Ele saiu da nossa casa, visivelmente abalado, e eu sabia que aquela resistência tinha saído de dentro de mim. Algo estava me protegendo de qualquer ajuda espiritual. Desesperada, Aparecida me levou até Dona Conceição, uma benzedeira famosa na região que atendia há mais de 40 anos. Ela já ajudou muita gente com problema espiritual, minha sogra falou, dirigindo pela cidade. Quando chegamos na casa simples de Dona Conceição, a mulher de 70 anos abriu a porta, olhou bem nos meus olhos e imediatamente fechou a porta na nossa cara. Não posso atender essa menina, ela gritou do outro lado da porta. Dona Conceição, por favor. Aparecida bateu na porta insistentemente. A benzedeira abriu só uma fresta e falou baixinho. Essa menina tem 7 demônios nos olhos. Eu senti a presença deles aqui do portão. Ela olhou diretamente para mim e sussurrou. Filha, você falou algo que não devia ter falado. Abriu uma porta espiritual muito perigosa. Só jejum de 40 dias e Jesus mesmo pode te libertar agora. E fechou a porta definitivamente, deixando nós duas na calçada. Voltamos para casa ainda mais desesperadas. Aparecida chorava dirigindo. Larissa, se nem Dona Conceição quer te atender, é porque a situação é muito grave, ela falou entre soluços. Ela já enfrentou de tudo na vida. Se ela teve medo, é porque você está com algo muito poderoso. Eu sentia a verdade naquelas palavras. Algo dentro de mim ria da tentativa de buscar ajuda. Era como se fosse impossível encontrar libertação. Tentei até mesmo procurar um terreiro de umbanda no centro da cidade. Uma amiga do trabalho tinha me dado o endereço. Quando cheguei lá, o pai de santo me olhou e fez a mesma coisa que Dona Conceição. Não posso mexer com isso que você tem, ele falou, balançando a cabeça. Isso aí é mais forte que meus guias. Você mexeu com coisa de igreja, tem que resolver na igreja. Mais uma porta fechada na minha cara. Pastor Marcos voltou uma semana depois com mais 2 pastores. Eles tentaram fazer uma oração mais forte, mas aconteceu a mesma coisa. As luzes piscaram, eu comecei a falar com voz diferente e dessa vez até os vidros das janelas rachadaram. Irmãos, vamos ter que buscar um ministério especializado em libertação, Pastor Marcos falou para os outros pastores. Essa irmã precisa de um jejum coletivo e orações mais específicas. Eles marcaram de voltar em 15 dias. Aparecida estava entrando em desespero. Larissa, ninguém está conseguindo te ajudar. Ela chorava todas as noites. Será que não tem jeito mesmo? Gabriel continuava com medo de mim. Rodrigo mal ficava em casa e eu sentia que estava perdendo minha família aos poucos. Cada tentativa de ajuda espiritual falhava. Era como se uma proteção invisível impedisse qualquer intervenção divina. Eu estava sozinha numa batalha que parecia impossível de vencer. A sensação de abandono era terrível. Até Deus parecia surdo às minhas orações. Por que ninguém consegue me ajudar? Eu perguntava para a Aparecida entre lágrimas. Por que todas as portas se fecham? Ela segurava minhas mãos e tentava me consolar, mas eu via nos olhos dela que ela também estava começando a perder a esperança. Era como se eu estivesse condenada a viver para sempre com aquelas presenças malignas que tinham invadido minha vida. O desespero estava me levando para um caminho muito perigoso. E em breve eu descobriria até onde uma pessoa consegue chegar quando perde completamente a esperança de ser libertada. Junho de 2020 chegou trazendo o período mais sombrio da minha vida. Eu estava completamente desesperada. Nenhuma ajuda espiritual funcionava.
Minha família estava se despedaçando e as vozes na minha cabeça tinham se tornado constantes. Não eram mais só nos momentos de raiva. Agora elas sussurravam comigo o tempo todo, dia e noite, como uma rádio que nunca desliga. Acaba com tudo, Larissa. Elas repetiam sem parar. Sua família seria muito melhor sem você. As vozes eram convincentes. Elas me mostravam como eu estava destruindo a vida de todo mundo. Olha o Gabriel com medo da própria mãe, sussurravam durante o dia. Olha o Rodrigo que mal consegue ficar em casa. Ele vai te deixar logo. E eu sabia que era verdade. Meu marido estava cada vez mais distante. Meu filho chorava quando eu me aproximava. E Aparecida vivia rezando por minha libertação que nunca chegava. Você é um demônio na vida dessas pessoas, as vozes insistiam. Uma manhã de segunda-feira, depois de mais uma noite sem dormir ouvindo aqueles sussurros malditos, tomei uma decisão terrível. As vozes tinham me convencido completamente. Eles vão ser felizes sem você, ecoava na minha cabeça enquanto eu procurava uma forma de acabar com aquele sofrimento. Encontrei um pacote de chumbinho que Rodrigo usava para matar rato no quintal. É só isso e tudo acaba. As vozes me incentivavam. Eles vão entender que foi melhor assim. Sentei no quintal, embaixo da mangueira onde Gabriel sempre brincava, e abri o pacote de veneno. Minhas mãos tremiam, mas as vozes me davam coragem. Faz logo, Larissa. Para de sofrer. Elas insistiam. Tomei todo o conteúdo de uma vez e deitei na grama esperando o efeito. Sentia uma paz estranha, como se finalmente fosse ter descanso. Agora eles vão viver em paz, pensei, fechando os olhos e sentindo o veneno queimar minha garganta. Gabriel tinha saído para brincar no quintal e me encontrou desmaiada depois de 20 minutos. Qualquer demora a mais e teria sido tarde demais. Vovó, mamãe não acorda! Ele gritou desesperadamente, balançando meu corpo. Aparecida veio correndo e imediatamente percebeu o que tinha acontecido. Viu o pacote vazio de chumbinho ao meu lado e chamou o SAMU na mesma hora. Meu Deus, Larissa, o que você fez? Ela chorava, tentando me manter acordada. No hospital, Dr. Roberto e a equipe fizeram lavagem estomacal urgente. Conseguiram salvar minha vida por muito pouco. Mais 15 minutos e não teríamos como reverter, ele explicou para Rodrigo, que chegou desesperado do trabalho. Fiquei internada na UTI por 3 dias, entre a vida e a morte, enquanto minha família fazia vigília no corredor. Aparecida não saiu do hospital nem para tomar banho. Ficou rezando o terço sem parar ao meu lado. Quando acordei, a psicóloga do hospital, doutora Ana, veio conversar comigo. Larissa, você disse para as enfermeiras que ouvia vozes mandando você se matar. Ela anotou no prontuário. Isso são comandos para autoextermínio. Vamos precisar acompanhar você de perto. Tentei explicar que as vozes tinham parado depois da tentativa de suicídio, mas ela não acreditou. É comum elas voltarem. Doutora Ana me alertou. Precisa ficar internada mais alguns dias. Rodrigo chorou na minha frente pela primeira vez. Larissa, eu quase perdi você para sempre. Ele segurava minha mão na cama do hospital. Você não pode fazer isso com o Gabriel. Ele precisa da mãe dele. Mas eu via nos olhos dele que o amor estava se acabando. Como alguém pode amar uma pessoa que traz só destruição? Gabriel veio me visitar e fez um desenho de nós 3 juntos. Mamãe, não vai mais embora, né? Ele perguntou, e meu coração se partiu. Foi quando Aparecida tomou uma decisão radical. Ela começou um jejum de 7 dias, tomando só água. Deus, ou a senhora me devolve minha nora como ela era, ou me leva junto com ela. Ela orava de joelhos ao lado da minha cama do hospital. As enfermeiras tentavam convencer ela a comer alguma coisa, mas ela estava determinada. Vou jejuar até Deus responder minha oração. Ela falava com uma fé que eu nunca tinha visto na vida. No 5º dia do jejum de Aparecida, eu comecei a sentir uma diferença sutil.
As vozes estavam mais fracas, como se algo estivesse interferindo na comunicação delas comigo. "Por que vocês estão sumindo?" Perguntei mentalmente, mas elas não responderam com a mesma força de antes. A Aparecida estava visivelmente mais fraca por causa do jejum, mas seu rosto brilhava com uma fé inabalável. "Deus está ouvindo", ela sussurrava. "Eu sinto que Ele está preparando algo." Na 7ª noite do jejum, enquanto eu estava deitada no hospital olhando para o teto, aconteceu algo completamente diferente. Pela primeira vez em meses, não ouvi as vozes malignas sussurrando. Em vez disso, tive um sonho com uma luz dourada muito suave que me envolveu completamente. Uma voz diferente, cheia de amor e paz, sussurrou no meu coração: "Filha, chega de sofrimento. Eu estou aqui." Acordei com lágrimas nos olhos, sentindo que alguma coisa havia mudado para sempre. Era como se uma porta de esperança tivesse se aberto depois de meses no inferno, e eu estava prestes a descobrir que Deus estava preparando um encontro que mudaria minha vida completamente. Voltei para a casa do hospital numa sexta-feira de julho, ainda fraca, mas com uma sensação diferente que não conseguia explicar. As vozes malignas tinham diminuído muito depois do jejum de Aparecida, mas eu ainda sentia uma presença pesada na casa. Rodrigo estava mais carinhoso comigo depois do susto da tentativa de suicídio, mas eu percebia que ele ainda tinha medo. Medo de que eu fizesse algo pior. Gabriel ficava perto de mim, mas sempre alerta, como se esperasse que o homem preto voltasse a qualquer momento. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava rolando na cama, pensando em tudo que tinha acontecido desde aquele Natal maldito. Era 3h07 da madrugada quando levantei da cama. O mesmo horário que a televisão costumava ligar sozinha. Mas dessa vez, em vez de ir para a sala, senti uma necessidade forte de me ajoelhar ali mesmo no quarto. Algo dentro do meu coração estava me chamando para orar. Uma sensação que não sentia há meses. Me ajoelhei ao lado da cama e comecei a chorar desesperadamente. Não eram lágrimas de desespero, mas de arrependimento profundo. "Jesus, eu destruí minha família com minha boca podre." Comecei a falar, sentindo as palavras saindo do fundo da minha alma. "Me perdoa, Senhor. Eu não aguento mais viver assim." Pela primeira vez em meses, consegui orar sem sentir resistência. Era como se alguma barreira invisível tivesse se quebrado. Eu falei palavras terríveis no Natal. Continuei orando entre soluços. E desde então minha família virou um inferno. Eu chamei maldição para dentro da minha própria casa. As lágrimas escorriam sem parar, enquanto eu confessava cada palavra ruim que tinha saído da minha boca. "Jesus, eu sei que fui eu quem abriu essa porta. Eu sei que tudo isso é culpa minha, mas eu não quero mais viver assim. Por favor, me ajuda." Foi nesse momento que algo sobrenatural aconteceu. Instantaneamente, senti um calor diferente envolvendo todo o meu corpo, como se alguém estivesse me abraçando com muito amor. Não era calor físico, mas algo que aquecia meu coração gelado. Uma sensação de pai abraçando filha que chorou demais. O quarto inteiro se encheu com um cheiro suave de rosas, mesmo não tendo nenhuma flor na casa. Era um perfume celestial que acalmava minha alma desesperada. Uma voz suave, completamente diferente daquelas vozes malignas que me atormentavam, sussurrou bem baixinho no meu coração. "Filha, suas lágrimas apagaram suas palavras. Você está livre." Não era uma voz audível, mas algo que falava diretamente na minha alma. Uma comunicação espiritual que enchia meu peito de paz. Senti literalmente o peso saindo dos meus ombros, como se correntes invisíveis estivessem se quebrando ao meu redor. Gabriel acordou no quarto dele e gritou bem alto: "Mamãe, o anjo gigante mandou todos os homens pretos embora."
Rodrigo acordou assustado e foi correndo ver o que estava acontecendo. Gabriel, que anjo? Ele perguntou, pegando o menino no colo. O anjo grandão de luz. Gabriel apontava para o meu quarto. Ele falou que a mamãe não vai mais ficar com raiva. Os homens feios foram embora para sempre. Aparecida acordou também e veio ver o que era aquela movimentação. Pela primeira vez em 8 meses, dormi uma noite inteira em paz. Sem pesadelos, sem vozes sussurrando, sem acordar com arranhões nos braços. Era como se uma guerra tivesse terminado e finalmente houvesse silêncio na minha mente. Rodrigo me contou depois que durante a noite ele sentiu o ambiente da casa mudar completamente. Era como se uma nuvem pesada tivesse saído de cima de nós. Ele falou: pela primeira vez em meses, consegui dormir tranquilo. Na manhã seguinte, Gabriel veio me abraçar sem medo. Mamãe, você está com os olhos da mamãe de novo, ele falou, tocando meu rosto com as mãozinhas. Aparecida chorou de alegria quando me viu. Larissa, seu semblante mudou completamente e ela disse, me abraçando forte: você está com a paz de Deus no rosto. Era verdade. Eu me sentia uma pessoa completamente nova, como se tivesse nascido de novo naquela madrugada. As vozes malignas tinham se calado para sempre. Onde antes havia sussurros de morte e destruição, agora havia um silêncio sagrado. Jesus realmente me libertou. Eu falava para a Aparecida, ainda sem acreditar completamente. Sinto que aqueles demônios fugiram. Eles não têm mais poder sobre mim. Ela confirmava que sentia a diferença no ambiente. A casa está leve de novo, Larissa, como era antes daquele Natal. Era como se Jesus tivesse pessoalmente expulsado toda a escuridão da nossa casa. Rodrigo voltou a me olhar com amor. Minha esposa voltou, ele disse, me abraçando na cozinha. Eu senti quando você foi liberta. Foi como se você tivesse ressuscitado espiritualmente. Gabriel brincava normalmente pela casa, sem medo de ficar sozinho em nenhum cômodo. As plantas do quintal que tinham murchado começaram a brotar de novo. Era o início de uma nova vida, mas eu ainda precisava aprender a usar minha boca para o bem. Agora que estava liberta, minha maior missão seria ensinar outras pessoas sobre o poder das palavras e descobrir como transformar minha experiência terrível numa ferramenta de ajuda para famílias que passavam pelo mesmo sofrimento. Os primeiros dias depois da libertação foram como aprender a viver de novo. Eu tinha que treinar conscientemente cada palavra que saía da minha boca. Aparecida me ajudou a colar versículos bíblicos no espelho do banheiro, especialmente um que se tornou meu lema: a morte e a vida estão no poder da língua. Toda manhã eu ficava olhando nos meus próprios olhos e treinava a falar bênçãos. Que Deus abençoe minha família hoje. Que minhas palavras tragam vida e paz. Era estranho no começo, mas aos poucos foi se tornando natural. A primeira coisa que fiz foi pedir perdão pessoalmente para todas as pessoas que eu tinha maltratado, começando por Dona Eunice, a cliente da loja que eu tinha humilhado sem motivo. Fui até a casa dela numa tarde e bati na porta com o coração disparado. Dona Eunice, eu vim pedir perdão pela forma terrível que a tratei. Falei quando ela abriu a porta, visivelmente surpresa em me ver. Eu estava com problemas espirituais sérios, mas isso não justifica o que fiz com a senhora. Dona Eunice me olhou por alguns segundos e começou a chorar. Larissa, eu rezei muito por você, ela falou, me abraçando na porta. Percebi que você não estava bem. Uma pessoa educada como você não faria aquilo sem motivo. Passamos 1 hora conversando na sala dela e quando saí, me senti mais leve. Era como se cada pedido de perdão curasse uma ferida na minha alma. A senhora volta a ser minha cliente? Perguntei na despedida. Claro, filha, agora que você está curada. No trabalho, Carlos ficou impressionado com minha mudança. Larissa, seus olhos voltaram ao normal. Ele comentou no primeiro dia que voltei. E os clientes estão elogiando seu atendimento de novo.
Era verdade. Eu conseguia ser gentil naturalmente, sem forçar. As palavras de gentileza saíam espontaneamente da minha boca, como se minha língua tivesse sido reprogramada para o bem. Minhas colegas de trabalho notaram a diferença. Você parece uma pessoa nova, a Carla falou, mais leve, mais feliz. Com Gabriel, a transformação foi ainda mais evidente. Ele voltou a ser uma criança normal, brincalhona e sem medo. Mamãe, você não fala mais com voz de homem, ele comentou um dia, me fazendo rir. Os pesadelos pararam completamente. Ele dormia a noite toda tranquilo, sem gritar sobre homem preto no quarto. Quando perguntei se ele ainda via figuras estranhas, Gabriel balançou a cabeça. Não, mamãe, agora só vejo você e o papai, e às vezes os anjos bons que ficam cuidando da gente. Aparecida estava radiante, vendo minha recuperação. Deus respondeu meu jejum. Ela falava toda emocionada. Minha nora voltou. A Larissa que eu conhecia está de volta. Ela me ensinou orações específicas para manter a proteção espiritual. Toda manhã você vai agradecer a Deus pela libertação e pedir proteção para sua boca. Ela instruía. Nunca mais pode baixar a guarda. O diabo sempre tenta voltar quando a pessoa relaxa na vigilância. Rodrigo foi quem mais ficou impressionado com minha mudança. É incrível como você está diferente, ele falava, me olhando nos olhos durante o jantar. Parece que você ressuscitou. Voltou a ser a mulher que eu me apaixonei. Os acidentes estranhos na estrada pararam completamente. Ele não teve mais nenhum problema com o caminhão, nenhuma quebra misteriosa, nenhuma sombra no retrovisor. A proteção divina voltou para nossa família, ele dizia. Sinto que estamos seguros de novo. Voltei ao médico para fazer novos exames com o Dr. Roberto. Os resultados foram surpreendentes. Larissa, isso é impossível, ele falou, comparando os exames antigos com os novos. Sua anemia desapareceu completamente. Seus glóbulos vermelhos estão perfeitamente normais agora. Ele refez os exames 3 vezes porque não conseguia acreditar. Em 20 anos de medicina, nunca vi uma recuperação assim. Que tratamento você fez? Eu sorri e respondi. Doutor, foi tratamento espiritual. Jesus me curou. A casa mudou completamente de atmosfera. Até os vizinhos notaram a diferença. Dona Mercedes, que morava ao lado há 20 anos, comentou com Aparecida. Aquela casa estava pesada. Dava arrepios só de passar na frente. Mas agora, até os passarinhos voltaram a cantar no quintal de vocês. Era verdade. Eu tinha percebido que os pássaros tinham sumido durante os meses da maldição. Mas agora, eles cantavam o dia todo na mangueira do quintal. Era como se toda a natureza celebrasse nossa libertação. Comecei a ajudar outras pessoas que vinham me procurar. A notícia da minha libertação se espalhou na igreja e no bairro, e muita gente aparecia pedindo conselho. Larissa, como você conseguiu se libertar? Perguntavam. Eu sempre contava minha história completa, alertando sobre o perigo das palavras malditas. Cuidado com o que vocês falam, eu ensinava. A língua tem poder de vida e morte. Eu aprendi isso da pior forma possível. Uma mudança que me chamou a atenção foi na alimentação. Gabriel voltou a comer normalmente, com apetite e alegria. O homem feio não está mais aqui para me impedir, ele explicava, enchendo o prato no almoço. Rodrigo também voltou a dormir tranquilo. Não precisava mais do sofá, voltou a dividir a cama comigo sem medo. Agora posso abraçar minha esposa sem sentir que algo ruim vai acontecer, ele confessou uma noite. Aparecida me deu um conselho precioso. Larissa, agora você tem uma missão. Usar sua boca para desfazer o mal que você plantou e plantar sementes boas. Foi quando comecei a sonhar em ajudar outras famílias que passavam por problemas similares. Minha experiência terrível pode servir para alertar outras pessoas, pensei.
Posso transformar meu testemunho numa ferramenta de libertação para quem está sofrendo. Mas eu ainda não imaginava como Deus usaria minha história para alcançar milhares de pessoas. E como minha nova missão de vida estava apenas começando. Outubro de 2020 foi quando decidi transformar meu testemunho numa missão de vida. Não podia guardar para mim essa experiência de libertação. Aparecida me incentivou a criar um grupo no WhatsApp chamado Palavras que Curam, para ajudar outras mulheres que estavam passando por problemas similares. Larissa, Deus te libertou para você libertar outras pessoas. Ela falava com sabedoria. Comecei com apenas 10 pessoas do bairro, mas rapidamente o grupo foi crescendo. Mulheres indicando para outras mulheres que precisavam de ajuda. O primeiro caso que me marcou foi o da Carla, uma moça de Valinhos que me procurou desesperada. O filho de 4 anos estava tendo os mesmos pesadelos que Gabriel tinha. Larissa, meu menino fala de homem preto no quarto dele. Ela chorava no telefone. Comecei depois que briguei com minha sogra e falei umas coisas ruins. Reconheci imediatamente os sinais. Era exatamente o que tinha acontecido comigo. Fui até a casa dela no mesmo dia para ajudar pessoalmente. Carla, você precisa se arrepender profundamente das palavras que falou. Ensinei para ela, sentadas na sala, enquanto o menino brincava. E depois precisa treinar sua boca todos os dias para falar só bênçãos. Passamos 3 semanas fazendo orações juntas. Ensinei ela a disciplinar a língua e o resultado foi incrível. O filho parou completamente de ter pesadelos. Funciona mesmo, Larissa. Ela me ligou emocionada. Meu filho está dormindo tranquilo. A casa está em paz de novo. Foi então que tive a ideia de criar um canal no YouTube para alcançar mais pessoas. Palavras que Curam se tornou um canal onde eu ensinava sobre o poder da língua e compartilhava testemunhos de libertação. Gabriel, agora com 6 anos, sempre aparecia nos vídeos orando pelos seguidores. Jesus protege as famílias da mamãe. Ele falava com uma fé pura que emocionava quem assistia. O canal cresceu rapidamente. Em poucos meses, já tinha 50 mil inscritos de todo o Brasil. As mensagens que chegavam eram de partir o coração. Mães desesperadas porque os filhos tinham medo delas. Maridos que saíam de casa por causa da língua destrutiva das esposas. Famílias inteiras sendo destroçadas por palavras malditas faladas em momentos de raiva. Larissa, sua história me deu esperança. Escreviam nos comentários. Se você conseguiu se libertar, eu também posso. Era gratificante ver que minha experiência terrível estava ajudando outras pessoas a encontrarem libertação. Rodrigo ficou meu maior apoiador. Você transformou sua maior dor na sua maior missão. Ele falava, me ajudando a gravar os vídeos. Gabriel virou uma criança evangelista. Toda vez que conhecia alguém novo, perguntava, você já assistiu os vídeos da minha mãe? Ela ensina como falar coisas boas. Era lindo ver meu filho, que antes tinha medo de mim, agora se orgulhando do trabalho que eu fazia. Mamãe, quantas famílias você já ajudou? Ele perguntava toda semana. A Aparecida estava orgulhosa da transformação. Larissa, Deus usou aquela experiência terrível para te dar uma missão linda, ela comentava, vendo as centenas de comentários de agradecimento nos vídeos. Você está salvando famílias inteiras com seu testemunho. Era verdade. Já tínhamos ajudado mais de 200 famílias em Campinas e região, e o alcance online estava chegando a outros estados. Mãe de Goiás, pai do Rio Grande do Sul, famílias do Nordeste, todos encontrando libertação através dos ensinamentos. Criei também um atendimento pessoal para casos mais graves. Famílias que estavam em situação crítica como a minha tinha estado. Quando a pessoa está possuída, precisa de acompanhamento presencial.
Eu aprendi na prática. Meu telefone de contato se espalhou. DZ99 999 9999. Atendo pessoas de todo o interior paulista que vêm até Campinas buscar ajuda. Sempre de graça, porque entendo o desespero que essas famílias vivem. Gabriel se tornou uma criança especial. Ele consegue identificar quando alguém está com problema espiritual só de olhar. Mamãe, aquela tia tem homem preto atrás dela. Ele me sussurrava quando víamos alguém na rua. E sempre estava certo. Quando conversávamos com a pessoa, descobríamos que realmente estava passando por problemas similares. Deus deu um dom especial para o Gabriel. Aparecida falava. Ele é um menino profeta. Consegue enxergar o mundo espiritual. Meu lema de vida se tornou uma frase que sempre repito. Sua boca pode abrir o céu ou o inferno. Escolha suas palavras. Ensino isso em todas as palestras que faço nas igrejas da região. Evangélicas e católicas me convidam para compartilhar o testemunho. A língua é a parte do corpo mais difícil de controlar. Explico para as congregações. Mas quando você entrega ela para Jesus, ele transforma sua boca numa fonte de bênçãos. Hoje, nossa família vive em paz completa. Gabriel é uma criança alegre e saudável. Rodrigo não tem mais acidentes na estrada. Aparecida está orgulhosa da nora que recuperou. E eu uso minha experiência para libertar outras famílias. Transformei a casa onde antes havia maldição num centro de libertação. Todas as semanas recebo pessoas desesperadas que encontram esperança no meu testemunho. Se Deus libertou a Larissa, elas pensam, também pode me libertar. Minha história prova que não importa quão fundo você cavou seu próprio buraco com palavras destrutivas. Sempre há esperança de libertação. Jesus é especialista em transformar maldições em bênçãos, ódio em amor, destruição em restauração. Hoje, uso a mesma boca que trouxe demônios para casa para expulsar demônios da vida de outras pessoas. E Gabriel, que antes chorava de medo da própria mãe, agora dorme tranquilo, sabendo que nossa família está protegida para sempre pela graça de Deus.